Olá, gente, tudo bem? No nosso vídeo de hoje vai ser esse desenho aqui. Eu vou colorir ele junto com vocês, usando as minhas canetinhas Touch. E vamos iniciar aqui, gente, com essa caneta de número 37. Vou começando a pintar ao redor do sol. Vou dar aqui, gente, uma aceleradinha no vídeo para não ficar muito longo. Depois eu peguei aí uma caneta de número 33 para poder fazer um degradê. Vou pegar um tom de laranja, o número 24, e depois novamente vou fazer um degradê. Depois eu vou pegar um tom de laranja mais escuro e vou fazer também de novo, né, um degradê. Essa caneta é de número 14. Estou fazendo aí um pequeno sombreado, contornando o carro, né? Agora com a caneta de número 37 eu tô fazendo uma iluminação em todo o cenário, onde eu imagino, né, que o sol esteja batendo. Essa parte do desenho do mar eu pensei que estaria gravando, mas a câmera não gravou. Eu vou pegar um marcador de número 26 e vou pintar a areia. E com o marcador de número 100 eu vou pintando aí o cachorrinho. Eu vou deixar ele todo branquinho, né, e vou fazer só umas pintinhas. Pintinhas não, né, gente? Manchinhas. Com o marcador de número 94 eu fiz um sombreado nas manchinhas. Com o marcador de número 100 eu vou pintando a Momô, acho que deve ser a Momô, né? Com o marcador 100 eu vou fazendo um sombreado, né? Com o marcador 91 eu vou pintando aí o narizinho, né, dos animaizinhos. E depois eu vou pintando com o mesmo marcador 91 o ursinho. Com o 95 eu tô fazendo o sombreado dele. Com o marcador 100 eu vou fazendo umas manchinhas em forma de coração na Momô. Com o marcador 66 eu vou pintando a onda do mar. E com a caneta branca eu vou fazer uma textura como se fosse a espuma do mar, né? A onda. Com o 66 eu fiz um efeitozinho a mais no mar. Eu peguei o marcador 48, fui pintando o short do cachorrinho. E para fazer a sombra eu peguei o 46 e fui fazendo um sombreado, né? E mesclando com o 46, quer dizer, 48. Com o 66 e o 71 fui pintando aí a chinela, né? A sandália do cachorrinho. Com o tom 66 eu fui começando, né, a pintar a prancha. E depois eu peguei um tom a mais, um tom mais escuro. E esse tom, gente, tem a mesma numeração do tom anterior, do tom mais claro. É um tom 66, mas de outra marca. Mas são os mesmos marcadores, né, Touch. Como eu falei, né, de marcas diferentes. Depois eu peguei um tom mais escuro ainda, o 71. Depois eu peguei o número 66, né, o marcador 66, que é o mais claro, para finalizar, né, a prancha. Depois eu peguei os tons necessários, né, para terminar os detalhes, né, da prancha. E peguei
uma caneta gel branca, né, para fazer algumas texturinhas, né, algumas estampazinhas na prancha. Não ficou do jeito que eu queria, mas eu tentei deixar ela um pouquinho mais agradável. Com o marcador de número 14, eu fui iniciando aí a pintura do carro. E fui sombreando, né, com um tom de vermelho, um tom 10, né. Com o tom BG5, eu fui pintando o retrovisor do carro, os detalhes ao redor das portas, né, e também das janelas. E o detalhe na lâmpada e também essa partezinha embaixo do carro e o pneu. E também, né, a maçaneta, né, da porta do carro. E esse suporte aí em cima, né, que está segurando a prancha. Com o 48 eu vou aí pintando a prancha que está em cima do carro. E depois eu pego um tomzinho acima, num tom mais escuro de verde, para fazer um sombreado e alguns detalhes, né, algumas folhinhas, né, simulando umas folhinhas. Não ficou do jeito que eu imaginei que poderia ficar, mas é o que temos. Tá aí, gente, as folhinhas, né, eu fiz elas com o tom 53. Não gostei, mas vai ficar assim. Tentei melhorar com esses pontinhos aí. E melhorou só um pouquinho, mas tá bom, né? Com o tom 41 eu fui pintando o interior, né, do carro, da Kombi, né? E aí fui fazendo um sombreado com um tom de verde mais escuro para dar um pouquinho de profundidade. Para essa cortininha aí eu escolhi o tom 17, que é esse tom de rosa, e depois eu vou pegar um tom de rosa um pouquinho acima para dar um sombreado, e depois eu vou pegar um tom de azul, que é o tom 66, e outro tomzinho a mais para poder dar aquela sombra, né, que deixa o desenho mais bonito. E para combinar com esses mesmos tons, né, da cortininha, eu fui fazendo o banco, né, fui pintando o banco do carro.
E para o violão eu peguei o 26 e para sombrear eu peguei o 94 e fui fazendo uma sombra, né? Eu fui fazendo um esfumado. Meio fio, né? Eu peguei o WG5 e fui pintando o asfalto também. Com o BG5 eu fui fazendo uns pontinhos, né, para dar um pouquinho de realismo, né, à pista. Com o BG5 eu fui fazendo a sombra, né. Com o preto eu fui fazendo mais pontinhos. Fui tentando dar mais uma melhorada nessa onda, porque eu não estava muito satisfeita, mas mesmo assim ainda não ficou do jeito que eu queria. Agora vamos para a terceira prancha. Eu peguei o tom 17 e fui pintando esse detalhe. E fui sombreando, né, com um tom de rosa mais escuro. Peguei o tom 59, um tom de verde, para pintar o interior, né, da prancha. Com o tom 17 eu fui fazendo um detalhe na prancha, eu fui simulando, né, umas flores, não ficou bom, eu não gostei, mas eu segui continuando, né. Peguei esse tom aí de azul, o tom 66, né, para fazer o cooler, e para sombrear eu usei o 71. Com esse cinza claro, eu pintei a tampa, né, do cooler. Com o tom de amarelo 37, né, eu fui pintando a toalha. E eu sigo aí, pintando os pequenos detalhes que tem em cima da toalha amarela. E eu sigo aí pintando a touca do ursinho. E com o vermelho eu sigo aí tentando fazer um xadrez nessa toalha. Eu achei ela um pouco sem graça, muito chapada. E para finalizar, gente, eu peguei essa caneta giz líquido, né, para simular o vidro, né. Eu achei que ficou bem legal. E tá aí, gente, o nosso colorido de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Eu gostei, apesar de não ter gostado de alguns detalhes, mas esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que todos vocês tenham gostado. Um beijo grande no coração de todos vocês e até o próximo vídeo.